boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista Dr. Daniel Camelot. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Camelot, ele é médico, oftalmologista, vai tirar as nossas dúvidas aqui. Doutor, eu adoro te receber, obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que adoro sempre estar aqui participando e colaborando nas todas as perguntas que vocês fazem. Perfeito. Doutor, vamos falar então. Hoje o tema é bem especial, né? Quais são as doenças oculares que são mais comuns em idosos? Porque a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele é geral, né? E aí os nossos olhos também vão envelhecendo, Perfeito. Né? Conta pra gente o que é mais comum. Bom, primeiro vamos relacionar a catarata, que é quando aquela lente intraocular que é transparente, que ficaria, só pegar aqui para poder mais, que é transparente, a gente coloca ela bem, aí. Ela fica mais ou menos nessa parte intermediária aqui do olho e ela é transparente. E com o tempo, com o envelhecimento, ela vai se opacificando e essa pessoa vai ter essa dificuldade maior na visão. Essa é a catarata, tá? Outro problema seria o glaucoma, que é mais comum em pessoas acima dos 40 anos, em pessoas que têm a genética de glaucoma, principalmente em negros, e é uma doença silenciosa que a pessoa só vai perceber quando já está muito avançado, tá? Outros problemas são um pouquinho mais aqui atrás do olho. Nesse gel que preenche o olho, que é chamado vítreo, a gente, em idosos, em pessoas com mais experiência, que a gente diz, é mais comum esse gelzinho se desorganizar, que é o vítreo. E esse vítreo, com o tempo, é mais comum as moscas volantes, tá? Essas moscas volantes são muito comuns os idosos relatarem e a gente precisa sempre avaliar. Mais para trás do olho a gente tem a retina, que a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, que é mais comum no idoso e a gente tem que sempre relacionar esse problema que também é mais comum no idoso, tá? A retinopatia diabética, que também o diabetes tipo 2 é mais comum em pessoas com um pouco mais de idade, tipo 1 em pessoas mais jovens, mas em pessoas mais idosas o diabetes tipo 2 pode ser mais comum. Então, os problemas da retina, também aqui mais atrás do olho, como a degeneração macular e a retinopatia diabética. Perfeito. Vamos começar falando da catarata, então. Sim. Eu sei que moscas volantes são quase unanimidade nas perguntas aqui. Todo mundo manda uma perguntinha para falar sobre as moscas volantes, né? Porque pode acontecer em qualquer idade, sendo mais frequente nos idosos, mas a gente vai falar sobre isso também. Vamos começar então falando sobre a catarata, doutor. Afinal, o que é a catarata? A gente sabe que tem cirurgia que resolve. Quem é que indica a cirurgia? A visão do paciente que vai ficando bem ruim e ele fala, olha, agora não dá mais, tem que fazer a cirurgia. Como que é isso? Perfeito. Como eu falei, tem a imagem, né? Essa é a imagem da visão normal, sem a catarata, do lado esquerdo de quem está vendo no vídeo. E o lado direito a gente vê que tem como eu tinha explicado antes na parte intermediária, existe uma lente que quando o raio cai perfeitamente na retina, ele cai certinho e a pessoa vê bem. Já no lado direito a gente vê que a lente já é opaca, e a gente vê que os raios já se dispersam, e na hora que tem que cair certinho naquela região da retina, já existe uma opacidade. Então uma ideia mais ou menos que progressivamente, não é de uma hora para outra, a visão vai ficando opaca, vai ficando difícil e o paciente vai relatando, tá? O que acontece? A hora de operar, como você perguntou, depende muito tanto do paciente como do médico. O médico vai falar para o paciente, você tem a catarata, vai saber a qualidade de vida, o que ele faz, com o que ele trabalha. É claro que um advogado, alguém que precisa daquela visão específica, perfeita, vai precisar muito mais da visão do que uma pessoa que está aposentada, que está vendo televisão. Então não existe a catarata a ser operada ou não. Você tem a catarata, existe a possibilidade de operar, está te incomodando ou não, então a decisão é conjunta do médico e do paciente. Perfeito, perfeito. Você falou que depende da ocupação da pessoa, né? Então, o que ela faz, de repente exige muito da vista dela, né? E aí
a menor catarata já faz um estrago grande, e né? tem muitas pessoas idosas que têm a catarata, a gente fala da cirurgia, eles preferem esperar um pouco. Perfeito. Agora, existe catarata precocemente? Existe, perfeito. Existe a catarata congênita, que a criança já pode nascer com a catarata, devido à rubéola, devido à sífilis, tudo isso pode causar uma catarata. E é o teste do olhinho, aquele teste do reflexo vermelho que é feito na maternidade, já pode perceber isso, que o reflexo é prejudicado e a gente consegue detectar essa catarata congênita, tá? A catarata congênita deve ser operada logo, porque se não for operado, esse olho que tem a catarata pode não desenvolver igual o outro, então não pode esperar tanto igual dos idosos, tá? Mas existe a catarata congênita, existe a catarata induzida por medicamento, como corticoide. Isso pode acontecer também em pessoas mais jovens, por uso de colírios de corticoide, ou então corticoide via oral, ou até mesmo quem tem asma e usa muito corticoide, também pode acontecer de desenvolver uma catarata mais precoce. Então, catarata por trauma, esses são os mais, vamos dizer, mais precoces do que do idoso. Do idoso já é esperada, já é muito comum e a gente sempre espera que vai ter mesmo. Perfeito, perfeito. Agora, a gente ouve falar bastante sobre a cirurgia da catarata e parece ser algo tranquilo de se fazer no ambiente correto, com o procedimento todo certinho, né? Toda cirurgia tem risco, mas o que a gente deve observar, então, nesse processo, doutor? Sim, primeiramente a gente tem que conversar com o paciente que a cirurgia é em ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, todos os cuidados devem ser feitos, anestesia, toda a limpeza, asepsia, antissepsia, a limpeza, tudo isso para evitar que tenha qualquer problema. O pós-operatório deve ser bem explicado para o paciente, o uso do colírio, como usar, o que deve fazer, todos os cuidados a ser tomados, porque cada dia a cirurgia de catarata tem menos risco, porque a tecnologia ajuda, a habilidade do cirurgião ajuda, então tudo complementa, só que se não houver tudo isso junto, não é tão... Vamos dizer que os riscos existem, mas não são nulos. Então a gente deve tomar todos os cuidados com todas as tecnologias que a gente tem, todas as habilidades. Vai ser mais, vamos dizer, mais fácil porque a entrada da catarata, antigamente a gente tinha que fazer uma abertura nessa parte completa aqui da córnea para colocar a lente. Hoje em dia não, a gente faz uma abertura de mais ou menos 2 milímetros. Tem uma imagem, não tem? Sim, pode colocar então a imagem que estava no ar pra gente... Essa mesmo. Essa é a cirurgia, que a gente mostrando que a maioria das vezes a gente faz com anestesia tópica, legal, com colírio. No número 2 a gente vê que o que a gente faz ali? Aí é a facoemulsificação. A gente quebra o cristalino em vários pedacinhos, como se fosse uma, claro, tudo minucioso, uma britadeirazinha, e aspira. Minúsculo, né? Minúsculo. Então a gente aspira e fica um espaço vazio. Nesse espaço vazio, que é o cristalino que vai ser substituído. O cristalino vai ser substituído por uma lente transparente nova, que seria a lente intraocular, que seria ali o número 3. Essa lente, na verdade, por um buraquinho de 2 milímetros a gente coloca um injetor. Antigamente ela entrava inteira. Ela é dobrável e no injetor, conforme a gente vai injetando, ela vai se abrindo e se acomoda naquela parte onde existiu o cristalino. E isso a gente consegue colocar uma lente multifocal, claro, dependendo do paciente, o quanto vai aceitar, conversando sempre com o paciente. A multifocal conseguiria diminuir a necessidade do longe de perto. A gente consegue colocar lente tórica, que corrige o astigmatismo. Então, dependendo de paciente para paciente, da profissão também, do grau que ele tem, deve ser conversado, mas a lente intraocular cada vez tem mais avanços e a gente consegue avançar cada vez mais nesse tempo. Então também não é só um tipo de lente que tem disponível para fazer essa substituição do cristalino? Não é só um. Você pode corrigir só para longe e a pessoa usar para perto, usar a lente multifocal que corrigir para longe e para perto, são várias opções. Mesmo pelo SUS? SUS é mais complicado a gente colocar essas multifocais, são lentes, vamos dizer, premium. Então, tem algumas opções, menos seriam mais as lentes que corrigiriam a catarata, vamos dizer assim, mas as multifocais, as premiums são mais complicadas. Agora, as pessoas que fizeram essa cirurgia da catarata, que não colocaram uma lente premium, como você falou, né, nenhuma diferente, assim, super bacana, dizem que depois da cirurgia da catarata melhorou alguma coisa aí, a visão ficou melhor, não só pela questão da catarata. Tem alguma coisa que mexa aí também? Que vamos dizer que um paciente tem um grau de 5 graus de miopia e hipermetropia. Com o cálculo da lente feito na biometria, que antigamente era feito com ultrassom, hoje em dia até a laser, a gente consegue
chegar próximo a zero, nunca posso dizer a zero, mas chegar próximo a zero desse grau. Então, aquele grau que ele tinha de 5 antes, essa própria lente consegue compensar o que ele tinha, bem calculada. Então, por mais que não corrija para longe, para perto, não corrija o astigmatismo, que aí precisaria de uma lente tórica, que seria um pouco mais complicada, ela conseguiria diminuir a necessidade do óculos de longe e também para perto, fazendo até monovisão, deixando um olho para longe e outro para perto. A gente também consegue fazer isso. Da mesma forma que porque a gente aí faz, juntos eles combinam. O cérebro consegue juntar isso e acaba que eles dois juntos conseguem ver para longe e para perto. O cérebro é muito inteligente. Com certeza. Né? Pro bem e às vezes pro mal, porque a visão vai ficando ruim e a gente não vai percebendo porque um olho compensa o outro, né? A gente já falou aqui sobre essas diferenças e a gente vai chegar mais pra frente para falar sobre outros problemas que afetam também. Faz um olho de cada vez. Sim, sim. A cirurgia da catarata. Sempre, né? Tudo que mexe nos olhos. Sim. A refrativa, que é aquela de diminuir o grau, às vezes em alguns casos pode ser feito nos dois. Mas a catarata eu acho que devem ser feitos nos dois olhos. Pelo menos na minha opinião, deve ser feito um de cada vez. Tá. Tem alguma contraindicação essa cirurgia? Primeiro, a gente deve pedir avaliação risco cirúrgico do cardiologista para ver o que a pessoa tem, se ela teve AVC, infarto, tomar todos esses cuidados, para na hora da anestesia fazer todos os cuidados, para não contraindicação, mas vamos dizer uma contraindicação relativa. A gente coloca na balança e vê os custos e benefícios da cirurgia nesse paciente. Mas também, vamos dizer, algumas cataratas são um pouco mais complicadas. Alguém que teve uma uveíte. Uveíte é uma inflamação que dá no olho secundária a diversas causas, como toxoplasmose, citomegalovírus. Vários problemas podem causar herpes, podem causar uma uveíte. E essa uveíte pode complicar um pouco mais a cirurgia de catarata. Então, existem algumas situações que complicam um pouco mais a cirurgia, mas uma contraindicação mesmo absoluta, até um alto míope, a retina é mais fina, então a gente deve fazer um mapeamento de retina muito bem feito antes da cirurgia para evitar uma rupturinha, qualquer problema no intraoperatório. Sempre a retina é mais fina do alto míope? A maioria das vezes a retina do alto míope é mais fina, porque o alto míope ele tem o olho maior. Então, o olho maior ele cresce, só que a retina não é, vamos dizer, elástica igual ao olho, então ela não acompanha. Ela fica como se fosse um tecido esgarçando, tentando acompanhar esse aumento do tamanho. Então, não significa que ela vai romper também. Não significa que ela vai romper, mas o cuidado do alto míope, quanto a isso, deve ser maior do que de outras pessoas. O que é um alto míope? O alto míope, vamos dizer assim, eu sempre tomo cuidado, se a pessoa é míope, eu sempre dilato, tanto para achar o grau correto, para não hipercorrigir, como também para olhar a retina. Mas um alto míope, vamos dizer que acima de 3, assim, a gente deve tomar mais cuidado na avaliação da retina. E olha que eu recebo mensagens de pessoas que têm 10 graus mais. Deve tomar muito cuidado, Não quer dizer que vai acontecer, como eu sempre digo, mas os cuidados devem ser maiores. Perfeito. Todos esses cuidados, o doutor é bem cauteloso, eu gosto dessa postura que ele tem, né, de fazer também, sempre dar uma olhada na retina, como tá, isso de praxe também, isso é muito importante, porque tem doenças da retina nos idosos também, né? Com certeza. E, assim, em muitos casos que eu vejo no consultório, eu vou fazer um mapeamento de retina de rotina, porque você nunca fez, eu dilato e vejo uma ruptura sem ser alto míope, sem ter tido trauma, vejo uma ruptura na retina e aí tem indicação do laser para a gente evitar um descolamento. Se a gente não tivesse feito esse exame, a gente poderia deixar passar um descolamento de retina futuro, que seria muito mais grave. Perfeito. Quais são, então, outras doenças? Você falou de degeneração macular também, né? Que está relacionado aí com o idoso. Perfeito. Principalmente com o idoso, né? Principalmente com o idoso. A degeneração macular relacionada à idade, ela tem como principal fator de risco a idade, como disse, o tabagismo, a pessoa que fuma muito, e a genética. A genética, se a pessoa tem histórico na família de degeneração macular, ela deve tomar maiores cuidados. Então, o que a gente consegue modificar nisso é o tabagismo, é o cigarro. Agora, a idade e a genética a gente não consegue modificar. Então, a gente deve sempre avaliar a retina, e essa degeneração macular é algo que no início a pessoa não sente nada. Ela vai ter o quê? Atrás da retina, ela vai ter vários depósitos, tem até a imagem se vocês quiserem colocar. Deixa eu colocar. Da degeneração macular, né? É a DMRI. É essa aí, doutor? Essa, isso. A Rô vai colocar. Isso, essa vamos dizer que é uma fase que a gente só tem as drusas. São os depósitos amarelados. Esse que está mostrando, na verdade, é a visão de quem tem a degeneração macular mais avançada. Ah, então a visão central fica totalmente prejudicada, é o contrário do glaucoma. O glaucoma perde da periferia para o centro. Já a degeneração macular, vamos dizer que nessa fase já seria mais avançada. Teria um escotoma central.
no início, quando começa a ter uma atividade da membrana, que a gente chama de membrana neovascular subretiniana, começa a ver as retas começarem a ficarem tortas. E aí, quando começa isso, a pessoa deve tomar cuidado. Na verdade, antes de começar isso. Então, você tá vendo ali, de repente, grades. Sim, ali perfeito. E começa a ficar torta. A gente dá até ganhar movimento ali. Ganhar movimento. Tá. O paciente, às vezes, a gente até fornece para ele uma tela de Amsler, que são várias retas, que ele começa a se controlar quando existem essas drusas, que são esses depósitos na retina. Quando já existe, a gente fala, toma essa tabela e você consegue se controlar em casa. Se você começar a perceber que está ficando tortuoso, deve ficar de olho e procurar um oftalmologista. Quem que tem que ficar já de alerta? Quem tem na família? Alguém que já tenha tido degeneração? Perfeito. Na família, a genética, como eu falei, é muito importante. Se alguém teve na família, mesmo que não sinta nada, deve procurar o seu oftalmologista, principalmente especializado em retina, para avaliação do fundo de olho. A pessoa que fuma muito, tá? E com a idade, a pessoa mesmo que não sinta nada, ela deve fazer a avaliação do fundo de olho, porque mesmo não tendo algum fator de risco desses, a gente pode achar no fundo de olho essas drusas, que são depósitos de gordura, porque os radicais livres depositam na retina e o metabolismo é diminuído. Dá pra ver nessa foto aí que a gente vai colocar no ar? Vamos ver. Essas são as drusas. Ah, legal. Esses amarelinhos, o normal é a retina, vamos dizer, alaranjada. Esses depósitos amarelados são as drusas, que são depósitos de lipofuscina, que são gorduras, que a retina não consegue excretar. O metabolismo começa a diminuir e começa a depositar essas drusas. Isso a gente chama do tipo seco. Entendi. O tipo seco, na verdade, não tem ainda o tratamento. Mas se ela já tem do tipo seco, a gente pede para o paciente acompanhar. E se a gente começa a ver que está tendo já uma atividade, existem alguns tratamentos que seriam injeções intraoculares, que seriam os antiangiogênicos, que secariam essa membrana. Eu acho que na próxima, se tiver, aqui é uma comparação da retina normal com uma degeneração macular do tipo seco, mas mais avançado. Você vê que já tem uma cicatriz central. E é bem central mesmo, é bem central, né? é aquele escotoma que eu mostrei. Esse é do tipo seco. Se quiser passar a próxima. Esse, na verdade, é o OCT. O que é isso? Para ficar mais fácil de entender, a retina ela tem uma espessura, tá? A gente jogando a retina na espessura, ela tem várias camadas, tá? A gente consegue avaliar as camadas da retina por esse OCT. Qualquer líquidozinho que apareça na retina, a gente consegue detectar com esse OCT. Às vezes não está ainda nem depositado ali onde a gente... Às vezes no fundo de olho a gente não consegue detectar. Esse exame serve até para a gente acompanhar. Quem faz esse exame? O retinólogo, principalmente o retinólogo, e a gente deve, sempre que fizer tanto o diagnóstico... O especialista em retina, então, faz esse exame. Às vezes também a assistente dele faz, mas ele vai olhar o exame e ele vai dar todo o diagnóstico. E quem é o paciente que precisa se submeter a esse exame? O paciente, quando a gente vê alguma alteração na retina, principalmente nessa área central, que seriam essas drusas, alguma membrana neovascular, a gente viu alguma alteração na área central, na mácula, a gente pede esse exame. Então, membrana epirretiniana, que é uma membraninha, tipo um papel celofane que cobre a retina, dá um brilho diferente, a gente pede para poder tirar a dúvida. Se a gente tem uma dúvida no fundo de olho, a gente pede o OCT para tirar a dúvida. Perfeito. Aí, olha só como tem exame. O de fundo de olho é um de praxe que a gente já faz, né? Sim. E tem em qualquer consultório, deveria ter pelo menos. Deveria ter, é isso que eu ia falar. Esse exame. Do oftalmo, né? Sim. Agora, o da retina, para você fazer o mapeamento da retina, eu sempre falo aqui, é um pouquinho mais elaborado, não é todo mundo que faz, todo oftalmo que faz esse exame e nem toda clínica que tem o aparelho para fazer. Perfeito. Né? Então, se você tem algum problema já na retina ou está com alguma dúvida sobre isso, mais para frente a gente vai falar das moscas volantes também, buscar esse profissional. Sim, o retinólogo, o especialista em retina seria o mais indicado nesse caso, com certeza. Porque aí já fica como é o seu caso, né? Sim. Especialista em retina, que já está lá pronto. Se a pessoa não vai dirigir ou se programou para fazer aquele exame, está com alguém, já vai lá e faz, ou então você espera um pouquinho depois da consulta, que está tudo certo. Isso é importante, você acredita que, então, um idoso, de quanto em quanto tempo deve ir ao oftalmo, de quanto em quanto tempo fazer esses exames aí? Como eu falei, não é toda clínica que tem um exame para fazer da retina, né? E às vezes o idoso não se planeja para fazer aquilo. Sim. De quanto em quanto tempo seria o ideal?
Eu digo que uma vez por ano, o idoso, eu procuro sempre dilatar. Se o paciente não tá acompanhado e tudo, eu falo com ele e procuro sempre dilatar. Se ele tem algum, vamos dizer, algum fator de risco, como eu tinha falado, em alguns casos eu até faço com uma frequência, eu mudo a frequência, faço de 6 em 6 meses, legal. Dependendo do caso, o diabético, que tem a retinopatia diabética, eu até diminuo mais ainda, porque se já tem algumas lesões iniciais, a gente não pode deixar passar muito tempo. A gente tem que ficar de olho, principalmente se ele está descontrolado. Então a gente procura avaliar com um pouco mais, uma frequência um pouco diferente. A degeneração macular pode acontecer em pessoas que são mais jovens? A degeneração macular é mais difícil, mas existem algumas doenças que simulam a degeneração macular, que seriam as drusas familiares, existem drusas drusas são aqueles amarelinhos. Os aglomeradinhos, né, que a gente viu na imagem. Em algumas pessoas a gente consegue detectar essas drusas em pessoas mais jovens, tá? Existem outras doenças como vasculopatia polipoidal, RAP, que a gente chama. Tem várias doenças que parecem a degeneração macular, mas não são. Então, vamos dizer, alguma doença como a retinopatia serosa central, ela pode formar essa membrana neovascular, que a degeneração macular forma, só que por outra causa. Essa retinopatia serosa central, ela tem um descolamento seroso, um líquido na retina, devido principalmente ao estresse e uso crônico de corticoide. Então a gente tem que sempre diferenciar. Existem doenças que podem simular, mas não são a degeneração macular. Perfeito. Tem mais imagens sobre a degeneração macular? Pode colocar então aí, Rô, que o doutor Esse é o procedimento de tratamento que a gente faz. É uma injeção intraocular que a gente faz... Dá medo, não dá, doutor? Você explica para o paciente que vai fazer isso, ele fica um pouco receoso, não fica não? Mas ele fica muito receoso, mas na hora depois que ele faz, doutor, não sabia que ia ser tão fácil assim. Se soubesse tinha feito antes, a pessoa fala. Porque é uma agulhinha muito fina que a gente faz. Bom, o paciente também não sente, né? Anestesia tópica também. Ele está acordado, pode ser feito com sedação dependendo do paciente, mas é um procedimento que é rápido e a gente injeta esse antiangiogênico no vítreo. Ele fica boiando nesse gel e fazendo o efeito dele, mais ou menos, dependendo do medicamento, que tem alguns tipos, entre 1 e 2 meses. E esse efeito passa. Então, tem que reaplicar. Tem que reaplicar em alguns momentos. É um tratamento que, então, a pessoa tem um problema, ela vai ter que visitar o oftalmo, fazer esse procedimento sempre. Sempre. Aí vai acompanhar com você. Aí vai acompanhar com você. Viu que tem algum líquido, você injeta de novo. Uma vez que você já tem aquela visão que a gente viu na foto, a visão central já sem visão central, bem comprometida. Essa daí, ó, que aflição, você imagina? Sim. Não volta mais. Depende, essa visão central pode ser secundário à cicatriz, que eu mostrei que seria, vamos dizer, a degeneração seca, a atrofia já, que isso não teria como fazer injeção para melhorar, mas esse escotoma central também pode ser secundário à membrana ativa. Essa membrana, ela causa um líquido na retina e hemorragia. Então isso também pode ser secundário à presença de líquido e hemorragia. E você fazendo a injeção pode secar e melhorar. Agora, se for a parte seca já, aquela cicatriz, a gente não consegue mais recuperar. E esse tratamento é quando ela está, a degeneração do caso, úmida e não a seca. Perfeito. Mais imagens tem? Pra gente ver? Eu adoro mostrar as imagens, né? Porque... a injeção, então tem uma imagem mostrando a injeção. Mostrando mais ou menos como que acontece dentro do olho, tá? Ali é a aplicação que a gente... Agora, se a pessoa tem já um descolamento de vítreo, que a gente vai falar mais pra frente, funciona mesmo assim essa aplicação? Vai funcionar. Agora, a pessoa que já tirou vamos dizer que ele fez um descolamento de retina, e no descolamento na vitrectomia a gente tira o vítreo e coloca um outro... Um gás, alguma coisa desse tipo. A duração desse medicamento, o tempo que ele vai ficar é diferente de quem tem aquele vítreo, porque ele tem algo que sustenta aquele medicamento. É menor. A gente pode fazer, mas o tempo da medicação agindo vai ser um pouco diferente. Então, sempre ficar atento a isso. Pessoas que já fizeram a vitrectomia, pessoas que têm óleo de silicone, às vezes, quando a gente faz a cirurgia, às vezes precisa colocar óleo de silicone, ele não vai agir da mesma maneira, porque aquele óleo não deixa ele chegar onde ele precisa chegar. Então, existem diversas variantes dentro disso, mas o tratamento, assim, em resumo, nesse caso, seria uma injeção intravítrea. Quem visita o oftalmo direitinho a cada ano, ou se ele pediu por algum outro motivo, de repente está controlando aí sua miopia, tá vendo bem de perto se vai aumentar ou não, para ver se pode ou não fazer a cirurgia, enfim. Quem faz a lição de casa certinho, então tá indo a cada ano, ou a cada 6 meses, de acordo com o que o médico pediu,
e aí chega na idade, né, depois de 60 anos, ele pode ficar tranquilo que se algo parecer estranho, ele não vai chegar naquela situação de ficar com a visão central prejudicada, ou ele mesmo fazendo todo o acompanhamento e fazendo várias ações preventivas e tudo que existe hoje disponível na área da oftalmologia, ele pode perder essa visão central? Sim, a chance é muito menor, tá? Porque primeiro você vai detectar as drusas, você vai conversar com ele está fumando, você consegue parar, é difícil, você parar de fumar, você vai ficar em cima, se surgir a membrana, você tá ali para poder tratar. Agora, do tipo seco é um pouco mais complicado, porque as drusas vão se coalescendo, mas não tem uma atividade da doença, então a injeção não adianta a gente fazer. Só que existem vários estudos de alguns medicamentos para serem feitos nesse tipo seco, mas ainda não é nada na prática, tudo em estudo ainda. Então, a chance aumenta muito da pessoa não ter nenhuma complicação. Então, a gente fica muito mais tranquilo, é muito mais raro dessa pessoa perder a visão e depois não conseguir mais recuperar. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, já a gente volta a falar dessas doenças que são mais comuns em idosos. Mas tem uma pergunta aqui da Cleide Ribeiro. Ela diz que está nos assistindo. Diz que o olho dela lacrimeja muito. Pergunta o que pode ser. E aí eu pergunto, no adulto, no idoso e na criança, se significa alguma coisa. Porque hoje a gente fala tanto de olho seco. Sim. Não sei se está relacionado ou se é o contrário. Já eu volto aqui para a gente continuar esse bate-papo. Vai responder, doutor. Tá ótimo. Então, Cleide, o lacrimejamento pode ser estranho, mas pode ser secundário a um olho seco. A mulher, principalmente chegando na menopausa, é mais comum e o olho tenta produzir mais lágrima em quantidade, mas a qualidade continua não sendo muito boa. Então a gente diz que o olho seco pode lacrimejar e, além disso, pode ter uma obstrução do canal lacrimal, mas isso precisa ser avaliado pelo oftalmologista. Perfeito. Vou dar um recadinho aqui de saúde, já a gente volta para falar sobre as pessoas que têm diabetes. A gente falou de cigarro nesse bloco ainda. Eu quero saber o que fica diferente, então, no olho do fumante. Se é a questão de circulação que muda, o que muda, então, no olho do fumante? Se ele pode, inclusive, perceber mais as moscas volantes, porque eu falei que são unanimidade. Tem várias perguntas chegando aqui sobre esse assunto também. Eu vou voltar a conversar com o doutor agora. Doutor, essa condição, então, do tabagismo, que depende da pessoa, né? Na verdade, ela tem a opção de parar de fumar. Ninguém está falando que é uma situação fácil, né? Que é algo fácil, um vício fácil de se livrar. Mas é uma condição que está nas mãos dela, depende da pessoa, né? Como é que fica para você explicar, então, talvez até encorajar quem está em casa, porque todo mundo quer preservar a visão, né? A saúde do corpo todo e de maneira geral, mas já que a gente está falando dos olhos hoje aqui, é diferente, então, o olho do fumante, doutor? As estruturas vão ficando comprometidas? Conta pra gente. Sim, o fumante, primeiramente, é aquela fumaça do cigarro vai causar uma irritação ocular, vai ficar com o olho vermelho, o olho mais seco. Além disso, todas as doenças da retina, oclusão de vasos, degeneração macular, vão ser facilitadas e o tabagismo é um fator de risco, tanto problemas sistêmicos como AVC, infarto, mas no olho também diversas doenças podem ser pioradas e causadas pelo tabagismo. E o diabetes? O diabetes também é uma doença muito perigosa e que pode afetar o olho. O diabetes vai afetar diversos órgãos que têm vascularização. E o nosso olho, a retina, que seria essa parte de trás, como a gente já falou, também vai ser afetada pelo diabetes, que seria a retinopatia diabética. O grande perigo é que a maioria dos diabéticos eles só vão procurar a gente quando já existe alguma alteração visual. Então, quando a gente vai ver, já existe vários vasos, muito edema, já está bem avançado. Só que existem várias fases. A retinopatia diabética vai desde não proliferativa, que é quando não existem ainda os vasos, neovasos que a gente chama, e a proliferativa, que é mais grave, tá? A não proliferativa vai progressivamente de leve, moderada, severa, e a proliferativa é quando já existe uma isquemia secundária. A isquemia é uma falta de oxigenação. Quando já existe a isquemia, o corpo, o olho, a retina começa a produzir, a gente chama de VEGF. VEGF é o quê? Ele produz um fator que produz esses neovasos para tentar compensar essa falta de oxigenação. Só que na verdade eles vão começar a fazer mal pro olho, porque esses vasos começam a sangrar,
causar hemorragia, eles começam a tracionar a retina, causam um descolamento tracional, que é aquele diferente que acontece em míopes, que acontece de repente. Então, o diabético, a gente chama muita atenção que ele deve descobrir o que é diabético, você deve passar no mínimo uma vez por ano no oftalmologista e especialista em retina também, para fazer a dilatação, fazer o mapeamento de retina e detectar se já existe alguma lesão. E se você tem alguma lesão, você consegue fazer a profilaxia, tratar com laser, talvez essas injeções também de anti-angiogênicos, antes que ele chegue numa fase que vai precisar de vitrectomia, que existem algumas fases que mesmo com a vitrectomia já está tão avançado, a retina cola, dá tudo certo, mas a isquemia não deixa o olho recuperar a visão. Então a fisiologia não volta ao normal. Então o diabético deve se cuidar, não só da parte ocular, claro, a parte renal, tudo isso sofre, mas deve sempre passar com o seu oftalmologista. Perfeito. E ter esse controle da doença, né? A doença tem que estar sob controle e tem que visitar os especialistas sempre, e o oftalmologista é um desses profissionais. Agora, a gente tem a retinopatia diabética, que é uma doença muito comum em diabéticos e que todo mundo que tem o diagnóstico de diabetes acaba recebendo sempre, olha, se não cuidar, pode perder a visão. O que disso é verdade? Realmente perde a visão? Como é esse processo? Porque a gente viu da degeneração macular que a gente perde o centro da visão, né? Como é que é na retinopatia diabética? Na retinopatia diabética, na verdade, ela pode causar cegueira, sim, causa cegueira, principalmente na população, a gente diz, ativa, é a principal causa de cegueira na população ativa. E essa cegueira vem aos poucos. A pessoa, quando é nova, ela não vai perceber, ela vai comer o que não pode comer, não vai se controlar. E quando vai chegar lá na frente, ela procura já desesperado o oftalmologista, porque já tem essa hemorragia que eu falei. Tem até algumas fotos também da retinopatia diabética. Vamos colocar então a primeira imagem? Isso é bem os neovasos que eu falei. Tá. A nossa retina, vocês lembrando que eu mostrei antes, ela não tem esses vasinhos fininhos que formam como se fossem os ramos. Isso são os neovasos, que a retina está produzindo esse VEGF, que produz esses neovasos. São esses neovasos que, com o tempo, qualquer movimento, qualquer trauma, qualquer coisa, ele pode estourar e pode sangrar, que seria hemorragia vítrea. Aí, esse sangramento já, de um dia para o outro, a pessoa pode estar vendo 100% e no outro dia já sangrou, já pode estar vendo vulto na frente. Então, esse sangramento é de uma hora para outra. Mas não foi, as alterações na retina não foram de uma hora para outra. Já existem várias alterações antes de causar esse problema. Eu quero saber se acontece do diabetes ser diagnosticado através da sua consulta. Então, a pessoa não foi ao médico, não sabe como tá, come doce ou come muito pão, enfim, come o que não pode comer em excesso, né? Qualquer pessoa não deveria comer em excesso, açúcar, enfim, as massas. E não está fazendo esse controle, para a pessoa tá tudo bem, não está sentindo nada nas extremidades ainda, nenhuma falta de sensibilidade, ou ainda não percebeu isso. Perfeito. E aí foi ao oftalmo, você viu essa imagem aí, de repente? Sim, já aconteceram várias vezes, tá? A gente detecta não só o diabetes, como a hipertensão arterial, a gente começa a ver a alteração dos vasos, a gente consegue outras doenças sistêmicas, reumatológicas, que causam uveíte, até um paciente há pouco tempo também, consegui detectar até leucemia, esse problema você consegue ver algumas alterações, algumas hemorragias na retina, você pede alguns exames já direcionados a esse problema e a gente consegue detectar diversas doenças que a pessoa não sabe e ela vai descobrir quando a gente vai pedir os exames necessários e no fundo de olho, principalmente a retina, o olho, como todo mundo diz, é o espelho da alma e é mesmo, não da alma, do corpo, porque o corpo todo a gente consegue descobrir várias doenças no fundo do olho. Perfeito. E o médico tem que dar esse alerta, então, para a pessoa, porque ela está ali. Mas você não garante, quer dizer, até pergunta para ela, você está fazendo um check-up? Depois ela até responde que está, mas na verdade ela não vai em nenhum outro especialista. Ela está ali, inclusive não era nada para ver o fundo de olho, ela só queria saber se aumentou a miopia. Você tem que trocar o óculos. Sim, a maioria das vezes é isso. Vai trocar o óculos, a gente detecta e aí a gente encaminha. Você precisa fazer esses exames, a gente já pede os exames, já encaminha para o especialista necessário. O que você detectou, acha que é diabético, você encaminha para o endocrinologista. A retinopatia hipertensiva da hipertensão arterial, você encaminha para o cardiologista. Tem uma oclusão venosa, que é como se fosse um derrame no fundo do olho, na retina também. Por um pico hipertensivo, você também encaminha para o cardiologista. Então, diversas doenças você consegue detectar no olho e no fundo de olho principalmente. Então, é muito importante você detectar e encaminhar e pedir os exames. Perfeito. Tem mais imagens?
da retinopatia diabética pra gente ver, então? Isso é o tratamento que a gente faz principalmente antes de formar os neovasos. Legal. Desculpa, quando começam a se formar os neovasos. Então não está uma situação ainda muito ruim, né? Você vai então tratar com o que o laser vai fazer? O laser, esses pontinhos são todos os pontos de laser. Ele vai, vamos dizer, matar essas áreas isquêmicas que estão produzindo o VEGF. Então o VEGF vai parar de ser produzido e os neovasos não vão aparecer então, mais. É como quando a gente tem vasinhos ou varizes, assim? Vamos dizer que sim, você não vai em cima do vaso, você vai na área isquêmica. Perfeito. Toda a retina, você vai em toda a retina que está isquêmica e você consegue que esses neovasos sequem e que não tenha hemorragia, que não tenha Porque eles, na verdade, não têm função ali. Não tem função. Na verdade, o organismo produz para tentar compensar, mas na verdade eles não conseguem compensar e acabam prejudicando. Ah, ainda prejudica, Sim. né? Então você vai ali cauterizar isso, não significa que eles não vão voltar mais. Não significa porque assim, você vai fazer muito laser, só que em alguns momentos você não tem o diabetes controlado e tem alguma areazinha que ainda tem um pouco, tem paciente que a gente tem muito laser e mesmo assim eles ainda produzem VEGF. Então a gente tem que ficar de olho, mesmo que você fez laser, tem todos os cuidados, você deve acompanhar sempre para evitar qualquer complicação. Tem mais imagens pra gente ver? Pode colocar. Esse é um exemplo de uma hemorragia. Você vê que já está começando e aí, uma hemorragia. Isso prejudica a visão. Então Sim. a gente vai ver essas manchas. Sim, essa hemorragia, na verdade, a área central da visão está um pouquinho abaixo daquela hemorragia. Tem um nervo óptico, que é o mais amarelinho, mais à direita é a área central, que é a mácula. A hemorragia está um pouco acima, mas a pessoa já percebe. Se essa hemorragia aparece no centro, já apaga completamente. Essa aí ela vai perceber uma mancha, algo diferente desse tipo. Mas a pessoa percebe que é algo que ela precisa ir pro... Bom, eu iria para o hospital rapidamente, né? Mas a pessoa percebe que ela tem que fazer algo a respeito disso, assim, rápido? Dependendo de muita gente, vou esperar melhorar, e aí demora, muita gente Mas demora. ela vai ver uma manchinha, Muitos que não casos, é sim. uma mosca volante. Não é uma mosca volante. Os neovasos ela não vai ver, em muitos casos não vê nada. Eu já vi paciente novo de 30, 31 anos que chegou para mim para fazer a avaliação, eu sou diabético, chegou para mim com diversos neovasos, muitos, já tinham formado muitos neovasos e a visão dele era 20/20, que a gente chama 100%. Então os neovasos não causam nada, mas quando já começa a hemorragia, já começa um edema na retina, que até na retinopatia não proliferativa, que seria aquela mais leve, também pode ter um edema, que tem um vazamento. Então, isso sim eles percebem, mas em muitos casos os diabéticos não percebem e já está numa fase muito avançada. Perfeito, perfeito. Fazer então a profilaxia. Toda a profilaxia, né? O doutor falou que tem que fazer vários lasers, então seguir esse tratamento e continuar, né? E aí precisa ter uma alimentação correta, compensar esse diabetes, então de repente tem que diminuir ainda mais essa taxa aí de açúcar, Sim, né? eu sempre falo que a gente faz a nossa parte, mas se o paciente não fizer a parte dele, não acompanhar com o endocrinologista, com o nutricionista, que eu acho também muito importante, Sim. ele não vai conseguir chegar, por mais que a gente trate, vai voltar, pode sangrar, pode dar edema e pode perder a visão mesmo. Tem mais imagens da retinopatia, doutor? Se tiver aí, pode colocar. Isso já é uma tração, já está começando a ter, se vocês virem, tem uma fibrose, vamos dizer, uma capa, aquele branco por cima, é como se estivesse puxando já a retina. Isso é que vai causar um descolamento tracional. Quando já chega nessa fase, então, é uma a fase retinopatia diabética, você falou então daqueles, como chama? Moscas volantes? As veinhas. Os neovasos. Os neovasos. E aí o problema é que, continuando essa situação, pode haver um descolamento de retina? Por tração. Esses vasos começam a crescer, começam a tracionar, puxar a retina e se descola. Quando chega nessa fase, a própria vitrectomia, que quando só a hemorragia, a vítreo ainda é um pouco mais, vamos dizer, não é simples, mas um pouco mais simples. Mas quando chega aqui, a própria cirurgia é muito mais complicada, porque a retina está frágil, ela está muito delicada e aí até você manipulado nesse caso é muito mais complicado. Não deixar chegar nessa situação. Perfeito. Mas, se chegar, então de repente deu um apagão aí, as pessoas falam sobre a característica, é bem assustador até. Sim, o que a pessoa sente com o descolamento de retina, né? Mas buscar o pronto-socorro. Sim. Isso é caso de pronto-socorro. Sim, precisa procurar, aconteceu de madrugada, existem alguns pronto-socorros oftalmológicos para que essa pessoa passe. O problema, doutor, é que a gente sempre acha que vai passar uns 5 minutinhos e vai melhorar. Muita gente pensa. Então, isso tem que tomar cuidado, porque é claro que tem diversas doenças, até a mosca volante, como você falou, assusta. Em muitos casos não é nada, mas se sentiu e aquilo não é normal, a gente precisa dilatar e ver o que é. Porque aquilo que você acha que não é nada, pode ser o começo de alguma coisa que pode ser muito grave no futuro. E no começo pode ser algo mais simples de tratar. Perfeito, Né? perfeito.
E não significa que depois você vai tirar esse peso das costas. Ah, eu fui lá, eu tava com uma mosquinha volante, o doutor já fez aí o procedimento que tinha que fazer, porque tava descolando um pouquinho aí, puxando um pouquinho a retina. Não significa que a pessoa não vai ter mais que ter esse cuidado, não. Precisa continuar. Vai fazer esse cuidado, vai ter esse cuidado sempre. Sim, porque se teve essa lesão em alguma área da retina, em algum ponto, ela tem alguma aderência diferente na retina, ela tem a retina mais frágil, então se aconteceu nesse ponto, pode acontecer em outro. E você faz o laser para proteger aquele ponto, não faz na retina inteira. Então, pode acontecer em outro ponto, então você precisa ficar de olho. Perfeito, perfeito. Na maioria das vezes, o que são as moscas volantes? Elas estão puxando alguma parte da retina ou na maioria das vezes não? Na maioria das vezes, como eu falei, até os idosos é mais comum. Também em automíopes é mais comum. O que acontece? Esse vítreo, esse gel todo que preenche o olho, ele está aderido na retina. Só que em alguns casos, com a idade principalmente, ele vai se desorganizando e soltando de algumas áreas. Só que em algumas áreas ele está mais aderido. Então, principalmente em alguns casos, a pessoa sente um flash de luz aqui do lado. Então, na hora que ele tenta soltar, a pessoa sente o flash de luz. Na hora que ele solta, começa as mosquinhas, que é o gel passando para lá e para cá. Então, começou as mosquinhas, a maioria das vezes isso não teve lesão na retina. Ele soltou, mas não teve nenhum buraquinho. Mas em alguns casos que tem uma aderência maior, naquela hora que ele foi tentar soltar, ele criou um buraquinho. E por esse buraquinho pode acontecer de entrar o líquido e com o tempo descolar a retina. Isso sim é muito grave. A mosca volante é um aviso que você precisa dilatar e olhar se tem alguma lesão. O descolamento de retina já é mais grave, aí já é cirúrgico. Aí você precisa correr para poder fazer a cirurgia. A quantidade de mensagens que eu recebo aqui fazendo perguntas sobre as moscas volantes é muito grande, né? Muitas mandam mensagem em particular e falam da aflição de enxergar algo, então, que não devia, que as pessoas não deviam enxergar, né? A partir do... A gente vai colocar imagens. A partir do momento que se tem uma mosca volante, você vai criar o hábito de fazer, então, um acompanhamento com o médico. E aí, nesse caso, é ideal que seja especialista em retina. Também, o ideal né? seria isso. Melhor que seja assim. De quanto em quanto tempo? Se você sentiu isso, marcar para fazer. Aí a gente sempre diz, você pode vir daqui a 6 meses, a gente vai fazer de novo, a gente vai fazer sempre de 6 em 6 meses. O meu critério é esse. Agora, se você sentir de novo que as mosquinhas que estavam melhorando começou a piorar. Porque elas melhoram, é isso? Com o tempo, elas continuam lá, aqui no vítreo. Só que, na verdade, o nosso cérebro, como a gente já falou, ele se acostuma e ele acaba não percebendo mais aquela mosquinha. Então, não é que ela saiu, ela tá lá, só que o seu cérebro acostumou e você não percebe mais. Elas mudam de formato, elas mudam ou é sempre a mesma coisa que se enxerga? Em muitos casos, ela começa com uma mosquinha, um pontinho, depois ela pode espalhar, virar uma teia de aranha e a pessoa percebe essa teia mexendo pra lá e pra cá. Isso é muito comum. Tem imagem pra gente ver. Vamos ver. Isso a gente vê o vítreo ali, aquela parte de baixo, na verdade, é a hora que ele se soltou. Você vê que ele é aderido, na verdade, e aquela hora ali que ele soltou, tem aquele espacinho. Naquela área que ele se soltou ali embaixo, pode criar uma ruptura. Então, naquela região, esse vítreo não vai mais grudar nessa retina. Ele está solto naquela parte. Só que isso é comum, muita gente tem, principalmente com a idade. O problema é quando ele se solta e existe uma aderência. E leva junto um pedaço da retina e cria um rasguinho. Você falou que ela não é tão flexível, né? Não é tão flexível. Então ela vai até um ponto e depois ela rompe. Depois ela rompe, perfeito, isso mesmo. E aí você pode ter vários descolamentos desse vítreo? Pode ter vários pontos, a gente diz descolamento parcial do vítreo, não é total. Em muitos casos você tem total, descolamento total... E se descolar totalmente o vítreo? É normal, é muito normal. O descolamento do vítreo pode acontecer. Porque se descolar o vítreo inteiro e ele não aderiu em nenhuma parte da mas na verdade, retina? Essa parte aqui toda a gente diz que ele descola, tá? Mas não é o descolamento de retina. Perfeito. O descolamento de retina a gente se preocupa. O de vítreo não se preocupa, mas é um aviso. Mas descolamento total de vítreo, então, que essa região que você falou que é comum, não vai cegar a pessoa. Não Só vai ver as mosquinhas. Perfeito. Vai ver muita mosquinha? No começo sim, e depois acostuma. Tá. Ela fica aderida, esse vítreo fica aderido em alguma parte, mesmo tendo o descolamento total do vítreo, que ainda gere preocupação? Pode ter uma aderência ali local, mínimo, e se tiver alguma aderência você precisa ficar de olho. E nessa hora que pode acontecer. Sempre, né? Mas
ainda mais quando se tem uma aderência, então. Perfeito. O que pode... Tem uma aderência. O que pode levar a ter um descolamento? Uma pancada, trauma, um acidente de carro, então, nessa linha ainda de traumas. O que pode gerar isso? Trauma, como você teve o trauma. O nosso olho, como eu falei antes também, ele é elástico. Aí você tem um trauma, tem a pancada, ele faz isso. Só que a retina não acompanha. Então, na hora que ele faz isso, o vítreo se solta e você pode ter esse problema. O alto míope também tem um olho um pouco maior, o olho vai crescer, vai ficar um tecido esgarçado, e esse tecido esgarçado pode formar lesões que a gente chama de látice, que seria isso. E nesse látice pode formar buraquinhos, também o alto míope. Agora, a pessoa que tem mais idade, que tem essa aderência também, como tem maior descolamento do vítreo, também pode ter uma tendência maior. Que opera a catarata, que faz a capsulotomia laser, que é quando você faz um laser para limpar a lente da catarata, você precisa sempre ficar de olho nessa parte. Toda a manipulação, então, do olho, mesmo cirúrgica ali, com todo o cuidado, precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Até um pré-operatório, a gente precisa dilatar. E se tem alguma lesão, como tem várias lesões, a gente faz uma profilaxia com laser, para no ato da cirurgia não induzir um descolamento, algum problema maior. Vou voltar um pouquinho lá na catarata, porque eu estou recebendo perguntas aqui, pessoas que fizeram. Hoje a gente vive cada vez mais, isso é maravilhoso, a gente quer viver com qualidade, né? Perfeito. A gente quer ter saúde, quer estar bem. Aí alguém fez essa cirurgia, sei lá, aos 60 anos. Tá. Tudo bem fazer a cirurgia da catarata com 60 anos? E aí tem 90, 100 anos hoje, de repente... tô com alguma diferença que não estava assim. Pode acontecer alguma coisa com a lente que foi colocada aqui? Na verdade, a lente é apoiada numa cápsula, que a gente chama de cápsula posterior. Essa lente, quando apoia, essa cápsula, com o tempo, pode sujar. Então, o que você faz? Quando ela suja, que a gente chama de opacidade de cápsula posterior, você limpa ela com laser. Você cria um buraquinho com laser para poder melhorar a visão. Isso é muito comum. Isso não é complicação, é muito comum. E depois do laser, melhora. Além disso, a gente tem que ficar sempre de olho atrás do que aconteceu da cirurgia. A retina, como eu falei, na área central da visão, você pode ter diabetes, ter um edema, você pode ter a degeneração macular lá atrás, uma membrana epirretiniana, tudo isso é na retina, é atrás. Então, se ela começou a sentir uma piora da visão, primeiro você pensa na opacidade da cápsula. Mas se não é isso, aí você vai lá para trás para poder avaliar, ver se tem algo na retina que esteja atrapalhando a visão. Perfeito. E aí, vale lembrar, né? O doutor falou que a pessoa se sentindo prejudicada faz os tratamentos todos, né? Mas de repente ela tá bem daquele jeito também, tem até uma diminuição da visão, mas para ela tá ótima ali, e tem gente que prefere mesmo ficar sem fazer a cirurgia. Tem né? muitos que sim. Você até pensa, mas como que ela vai conseguir ter, mas ela acha que tá bem. Se é um motorista, por exemplo, aí não dá para ficar sem enxergar. Uma mulher que costure, por exemplo, aí já fica mais complicado, precisa estar 100%. E no mínimo problema, essas pessoas vão buscar. Eu sempre acho que todos nós, né, a gente gosta de enxergar, né, tem que preservar a sua visão, lógico, mas os motoristas, as costureiras, né, ou as motoristas também, né, então as pessoas que precisam ali, trabalham com a visão. Imagina os pilotos de avião também, né? Então você precisa ainda mais rigoroso do que tudo que a gente está falando aqui, né? Muito mais, muito mais. Eles são os que mais procuram a gente, né? Percebem qualquer alteração, já procuram. Os nossos cinegrafistas também, que precisam estar com os olhos sempre em dia, né? A cada ano, tudo bem? No mínimo. Eu sempre digo no mínimo, pelo menos a cada ano. Eu sempre digo isso. No mínimo a cada ano, para você detectar antes que aconteça alguma coisa. Então, no mínimo a cada ano. Eu acho que é o principal. Perfeito. Agora, que tipo de recomendação, então, você dá? Porque hoje a gente nota um aumento muito grande, a gente falou do diabetes, né? No número de diabéticos, né? Primeiro no número de obesos, depois, em decorrência, às vezes, da obesidade, muitas vezes o diabetes, né? E aí a pessoa não quer perder, você não quer perder a visão, né? E existe um medo muito grande. E aí o medo aumenta o estresse. E o estresse só prejudica, né? Então faz aumentar o diabetes. Isso. Então você fica mais descompensado, você fica muito preocupado. Que tipo de dica você daria? Tem algum exercício que dá para fazer em casa para saber se está enxergando direitinho ou não? Porque às vezes no dia a dia passa tão rápido, são tantos os estímulos que a gente tem, visuais também, que quantas vezes você parou para olhar, por exemplo, uma parede branca?
né? Sim. Que é onde a gente enxergaria. As moscas volantes, principalmente. Ou as manchinhas, Sim. né? Queria que você falasse um pouquinho, que tipo de recomendação você dá essa atenção? É mesmo ir ao médico? Sentiu alguma diferença? Olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal, não era assim, antes eu acordava e enxergava bem, agora estou sentindo uma diferença. No próximo bloco, então, o doutor vai falar pra gente quais são os cuidados que se deve ter e se tem alguma dica, algum exercício. Daqui 3 minutinhos a gente volta, até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor hoje fala sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista, doutor Daniel Kamula. Está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, são tantos questionamentos, né? Queria falar um pouquinho, a gente até entrou um pouquinho nesse tema, que é o olho seco, né? O olho seco você falou que é mais comum em idosos. Sim. Você chegou a falar que é mais comum em mulheres também na menopausa, então um pouquinho antes a mulher já vai sofrer com olho seco. Sim. As crianças também podem sofrer. Hoje, então, a gente está aqui em São Paulo, tem muita poluição, você entra no ambiente, tem o ar-condicionado. Esses fatores também colaboram? Colaboram, principalmente, você perguntou de crianças, o que acontece? A gente está usando muito aparelho eletrônico, celular, tudo isso, você precisa de computador, você fica mais fixo, trabalhando, compenetrado naquilo. E para você lubrificar o olho, você precisa da pálpebra, piscar, abrir, piscar, isso aí que lubrifica o olho. Se você fica muito concentrado, você não tem esse movimento, você pisca muito menos do que o normal. Então, a lágrima evapora mais rápido e você fica com o olho seco. Então, hoje em dia a gente vê mais esse caso de olho seco, até por uso de medicamento. Alguns medicamentos podem causar olho seco, mas com a idade e principalmente pós-menopausa, o olho seco é mais comum. Perfeito. Tem as lágrimas artificiais, sim, que a gente pode lançar a mão, mas assim como a gente fala também para o líquido de pôr no nariz, para desobstruir, tem gente que é até viciado, né? E não pode. Tem gente que vicia também no colírio, doutor, sim, e é um perigo, não é? O maior perigo são aqueles colírios que você chega na farmácia e fala, toma esse colíriozinho aqui que não faz mal. É aquele colírio que deixa o seu olho branquinho. Por quê? Porque esses colírios que não fazem mal, que na verdade fazem, que muitas vezes as pessoas compram, eles fazem uma vasoconstrição. Eles afinam os vasos. Então por isso o olho fica branco. Só que esse afinamento do vaso, primeiro ele causa um efeito rebote. Quando você para de usar, vem pior do que estava. Agora, o principal é o quê? Quem já tem uma tendência a ter uma pressão arterial alta, esse afinamento dos vasos por uso crônico, a nossa lágrima é drenada por um pontinho aqui, que vai para o nariz. E o nariz tem vários vasos, que vai para o resto do corpo. Então, essa vasoconstrição cronicamente vai afinando os vasos. Então, a hipertensão arterial pode ser aumentada o número de casos por causa desse uso. Então, assim, é muito constante esse uso desse colírio, que muita gente acha que não tem problema, mas tem efeitos colaterais. Perfeito. Quem usa a vida inteira as lentes de contato, provavelmente também não vai abrir mão de usar na terceira idade, sim, né? Vai continuar usando. Eu falei que as pessoas vivem cada vez mais, nós vivemos cada vez mais, isso é maravilhoso, e a pessoa vai com a lente de contato ali a vida inteira. A gente sabe o cuidado que tem que ter, a higiene que tem que ter. Sim. Não é fácil usar lentes de contato, não, né? É fácil. Precisa ter todo um ritual ali de cuidados. Perfeito. Para descartar essa lente, né? Então, visitar o oftalmo, limpeza, tudo. E aí os olhos, no final do dia, quem usa lente sabe, os olhos já estão mais pesados, mais cansados, né? Então, é o ressecamento. Vai fazendo a diferença ali, vai realmente parecendo que você está usando as lentes, ao contrário de pela manhã, sim, que está tudo bem, está suave, né? Ali a lente acomodou suavemente. No final do dia é mais complicado. A gente envelhece como um todo, como já falamos. Vai fazer diferença quando chegar na terceira idade? O cuidado deve ser redobrado? Sim, na terceira idade, as lentes elas vão ser um pouco menos aceitas, já tem aquele uso da lente prolongado, o olho resseca mais e tem algo muito interessante também, porque o idoso, a pessoa, a partir dos 40 anos, ela começa a ter aquela presbiopia, a dificuldade de perto. A lente, quando você coloca, a maioria das vezes você corrige para longe. Então, se você tem o grau de longe, você, com o olhar de perto, você não consegue enxergar. Então, o que a gente costuma fazer em idoso? A gente coloca uma lente em um olho. Claro que isso depende muito da sensibilidade da pessoa e da capacidade de se adaptar. A gente coloca em um olho para longe e o outro olho para perto.
que aí ela não precisa colocar um óculos de perto por cima da lente de contato. A lente de contato ela só corrige para longe. Ou tem a multifocal. Só que a multifocal, em alguns casos, o paciente não fica bem. Então a gente faz a monovisão. Um olho, vamos dizer que a pessoa tem 2 de miopia em cada lado. Só que a miopia ajuda para perto. Quem tem miopia depois dos 40, provavelmente não vai usar óculos de perto, ela vai tirar o óculos para ler. Por quê? Porque a miopia ajuda. Então o que a gente faz? A gente corrige um olho com a lente para longe e o outro fica sem a lente que ele consegue ver para perto. Então o idoso também tem um modo de usar a lente de contato também, em muitos casos, diferente. É a monovisão. A gente consegue corrigir um para longe e um para perto para que ele não tenha que colocar um óculos de perto por cima da lente de longe. Entendeu? Então, existe um modo de usar também um pouco diferente, mas não são todos que se adaptam a isso. Essa monovisão são algumas pessoas que se adaptam. Até na cirurgia de catarata, em alguns casos, a gente pode fazer isso. Corrige um para longe e outro para perto. Mas a gente sempre tem que conversar com o paciente, sentir o paciente e ver se ele vai ter a sensibilidade e conseguir se adaptar a esse estilo de lente de contato. Pra se adaptar, realmente. Sim. Agora, aí você esqueceu de comprar a sua lente do olho direito, por exemplo. Tá. E aí você só tá com a lente do olho esquerdo, porque a outra rasgou, enfim. Pode usar só a lente de um lado ou pode prejudicar? Não, pode usar. Pode usar? Essa monovisão mesmo a gente usa e não vai induzir o aumento do grau. Não. Eu sempre digo isso. O não uso do óculos não vai fazer aumentar e nem o uso do óculos vai fazer diminuir. Mas ainda hoje muita gente acha. Tem médicos, inclusive, Sim. que às vezes falam que não vou receitar óculos para você, porque senão você vai precisar cada vez mais, seu grau vai aumentar. Não. A gente já falou em outros bate-papos aqui Sim. também. Não é isso, na verdade, isso é um boato, né? Isso é um mito, na verdade. Lógico que cria uma dependência dos óculos, sim, né? Então sim. você gosta, é mais confortável usar os óculos ou as lentes de contato. E aí você vai querer usar sempre. Sim. Né? O bom começa a ficar mais ou menos. Aí você quer sempre. Agora, se você precisar, e eu vou entrar nessa questão, de repente você usa as lentes de contato, você precisa ficar sem elas para ir fazer a sua consulta no oftalmo. Você não tem óculos, você só usa lente, por exemplo. Uhum. No terceiro dia, provavelmente você já se acostumou a ficar sem os óculos, né? Existe acomodação do olho, principalmente quem é jovem. Quem é jovem consegue ter uma lente, um músculo dentro do olho que acomoda a visão. Então, o jovem, se você tem aquele grau, principalmente de hipermetropia, ele consegue acomodar e enxergar. Então, por isso que existe essa certa dependência, vamos dizer, do óculos. Perfeito. Ter esse cuidado é muito especial, né? Agora, seguir a recomendação também do oftalmo, vai à consulta. Sempre a secretária geralmente avisa, olha, se você usa lente, deixa de usar por 3 dias, é isso? Pelo menos 3. Quando a lente rígida a gente pede um pouco mais, mas a lente de contato gelatinosa é pelo menos 3. Por que a gente precisa ficar sem a lente? Qual vai ser a diferença ali? E você vai saber se a gente não falar a verdade, né? Sim, com certeza. A mudança a lente encosta no olho. Então, como ela encosta, pode ter uma certa mudança do grau. Então, se você faz a avaliação do grau, a refração com a paciente tirando na hora a lente, pode não ter tanta precisão. Então, a gente pede para ficar sem a lente, para na hora que você receitar, você consegue ter a precisão do grau. Se ela tira logo no mesmo dia, você pode ter um certo erro na hora de receitar o óculos para a pessoa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de glaucoma, então, doutor, que também é um outro problema. É mais comum nos idosos? Sim, acima dos 40 anos. Hoje em dia a gente não pode dizer idoso, né? Acima dos 40 anos está na flor da idade. Nem acima dos 60 hoje a gente não... É idoso, mas você nem sabe o que é, né? Porque... Sim, a gente nem sabe, hoje em dia vai muito mais. Lógico, mas existe um cuidado e é bom que ele seja feito, né? Então, para o glaucoma a gente fala em 40 anos. Então não é idoso e fala em 40 anos. E ainda assim tem gente mais jovem que tem glaucoma. Sim. O glaucoma é mais comum acima dos 40 anos. É importante porque é uma doença silenciosa. A pessoa não percebe, não tem sintoma na maioria das vezes e vai perdendo a visão, na verdade, da periferia para o centro. É o contrário da degeneração macular, como a gente mostrou. Você vai perdendo e você só vai perceber quando já tem um tubinho. Aí você percebe e não tem como reverter. É a maior causa de cegueira irreversível da população. E o glaucoma, tem imagem. Mostrando mais ou menos como acontece a evolução da visão. A pessoa só vai perceber quando chegar ali no finalzinho. E é incrível falar isso, né? É incrível você imaginar que nessa foto do meio aí você não vai perceber essa diferença. Não vai perceber. Você só vai... Alguém vai falar, você está esbarrando muito nas coisas, você está tropeçando. Aliás, essa é uma coisa bacana de notar, né? Então, a pessoa que se encosta muito, esbarra muito nos móveis de casa,
principalmente de casa, porque a gente já sabe de cor onde eles estão, né? Sim. Então, se você esbarrou ali, está se machucando demais, batendo pé, pernas, braços, né? Então, é importante tomar esse cuidado. Alguma coisa está errada. Sim, é bom avaliar para ver, fazer o exame para a gente. Porque a visão a gente não vai perceber. E eu já perguntei para o doutor aqui, nem se você fecha um olho e fecha o outro, muito difícil. A gente falou que o cérebro é muito inteligente, né? Essa adaptação é maravilhosa, mas a consequência desse não cuidar, né, é muito grande. A última foto a gente vê, só tem a visão central, exatamente o contrário da degeneração macular. Fiz a lição de casa, perfeito, né? Isso mesmo. E a gente não consegue reverter, porque as fibras nervosas já foram lesionadas. Então, é a maior causa de cegueira irreversível, perfeito, da população. Perfeito. E aí, não tem nada a ver com a pressão arterial ou tem? Não tem a ver com a pressão arterial. Muita gente tem a pressão arterial alta e não tem a pressão do olho alta, ou tem a pressão do olho alta, então não tem essa relação. O importante do glaucoma é o quê? Fatores de risco. Raça negra, genética. A genética é muito importante. Se você tem histórico na família, você precisa fazer a avaliação, porque não tem sintoma, e você vai perceber fazendo a avaliação com o oftalmologista, principalmente com alguns exames, que seria a tonometria, que é aquele exame que você... ou do sopro, que faz um sopro e você consegue aferir a pressão, ou então um azulzinho até tem imagem, se você acha que é a próxima talvez. Vamos colocar, essa daí a gente vê. Essa é como que acontece o aumento da pressão do olho. Na próxima talvez tenha. Ó, esse aí é o exame que a gente faz para poder aferir a pressão. Esse é o tonômetro. O que é isso? A gente pinga um anestésico e um corante amarelo. Encosta no olho, é isso? Na verdade, ele chega bem superficialmente, mas ele encosta. Por quê? Esse corante que a gente vê embaixo, ele é um corante amarelo. Só que quando você joga a luz azul, que é azul de cobalto, ele fica verde. Aí você chega bem perto e a pressão que você faz de fora para dentro é o que o olho está fazendo de dentro para fora. Ah, então você pressiona porque não dá para sentir. É muito pouco, você pinga o anestésico, mas é muito leve, é muito minucioso. E você roda um aparelhinho que em milímetros de mercúrio ele vai medir. Aí, se quiser passar a próxima, a gente mostra o que o médico consegue perceber. Isso, não sei se dá para perceber, são dois semicírculos que eles começam de longe e você vai virando o milímetro de mercúrio e ele vai se juntando. Quando eles se juntam, é a pressão da pessoa. E aí que a gente consegue detectar se a pressão está alta. E um exame simples, né? Um exame simples. Um exame simples que não vai causar efeito nenhum, efeito colateral nenhum. Não precisa se programar, se planejar para fazer. Esse não precisa. Não vai dilatar o olho, nada disso. Agora, na avaliação, como está mostrando lá, a dilatação do olho vai mostrar isso, o nervo óptico. E aí, quando a gente dilata, a gente consegue ver o olho esquerdo, a gente vê que a escavação é muito pequena. Dentro do rosa, o branquinho que tem é pequenininho. Agora, já no olho direito, dentro do rosa, o branco é bem grande. A escavação é muito aumentada. Isso é um sinal de glaucoma. Muita gente tem a pressão do olho normal, a gente dilata o olho e encontra isso. Aí a gente vai pedir outros exames, que seriam a paquimetria, que é a espessura da córnea, que isso pode dar uma variação na pressão do olho. O campo visual, para perceber essa perda de campo que a pessoa não percebe. Então, avaliando, percebendo esses sinais na consulta de rotina, a gente consegue detectar aquela suspeita do glaucoma e correr atrás para poder o tratar o mais rápido possível para evitar uma perda irreversível da visão. Perfeito. Vira e mexe, a gente tem então mutirão para ver se a pressão ocular está ok ou não. Vale a pena fazer parte disso, então, se faz muito tempo que a pessoa não vai ao médico, se ela não tem esse hábito. E outra coisa, se mesmo com a pressão normal dos olhos, ela pode ter glaucoma. Com certeza vale a pena ela participar de mutirão. É uma triagem que faz e a pessoa pode perceber que tem aquilo no mutirão. A outra pergunta foi se mesmo sem a pressão alterada, ela pode ter glaucoma. Existe o glaucoma de pressão normal. Você detecta essa escavação aumentada. Muita gente tem isso fisiologicamente. E para isso precisa dilatar. Precisa dilatar. Em alguns casos você consegue ver sem dilatar. Mas o ideal é dilatar, que você vê com mais detalhes. Não é o mesmo processo do mapeamento de retina? Muito parecido. Você dilata, você consegue também ver a retina, mas aí o que a gente consegue ver é a parte central. E essa parte central, a pressão do olho a gente avalia está normal. Quando a gente vai ver o fundo do olho, essa escavação está grande. Mas muita gente tem na família a escavação grande normalmente. Então você precisa sempre descartar aquilo, o diferencial. Tem a pessoa que tem a escavação grande, não tem glaucoma. Tem a pessoa que tem a pressão alta, a hipertensão ocular, mas não tem glaucoma. Então você tem que às vezes tratar a hipertensão ocular
para evitar a lesão das fibras nervosas. E às vezes a lesão das fibras nervosas pode acontecer mesmo com a pressão normal. Então, o glaucoma não é tão simples. Não é só o aumento da pressão do olho. O aumento da pressão do olho é o fator de risco. O glaucoma, na verdade, é uma neuropatia óptica. É lesão lentamente e progressiva das fibras nervosas do olho. Essas fibras nervosas do olho é que vão perdendo, você vai perdendo o campo visual. Essa é a ideia do glaucoma. Incrível dizer, mas a pessoa não percebe, ela só vê quando já chegou no grau mais elevado ali, que ela vai procurar essa ajuda, né? E é interessante fazer esse acompanhamento, ir ao oftalmo, e eu falo que tem vantagem sempre. Quem tem um problema na visão, então tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, você acaba indo mais ao oftalmo, porque uma hora seus óculos não vão ser mais suficientes, você vai precisar voltar lá, né? Você que enxerga bem e acha que não precisa ir ao oftalmo, precisa sim. Olha quantas doenças a gente falou aqui, que são mais comuns em idosos, e outras tantas que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui também, que podem acometer pessoas em qualquer idade. Aliás, essas todas também podem acometer, mais raramente, mas podem acometer pessoas de qualquer idade, né? Sou muito a favor de fazer esse rastreio sempre, de fazer um check-up, de buscar o especialista. E é isso, né, doutor? Não tem segredo. Fazendo acompanhamento, não importa o diagnóstico, não importa o problema que você vai encontrar, se você for encontrar, é melhor estar nas mãos do especialista e já começar a fazer um trabalho, às vezes, de urgência e emergência, né? Sim, sim. O importante é isso, é passar em consulta, fazer aquela consulta profilática, mesmo que não sinta nada, principalmente quem tem a genética, tanto para glaucoma como para degeneração macular, que a gente vai conseguir detectar aquele problema com os exames de rotina, sempre não fazer o exame em qualquer lugar. Tem gente que vai em qualquer canto, faz o exame do óculos, leva o óculos para casa e acha que está tudo bem. Na verdade, eles só quiseram vender o óculos, mas na verdade não detectaram, não fizeram a pressão do olho, não aferiram a pressão do olho, não fizeram fundo de olho, não fizeram nada que seria mesmo a avaliação ocular real. E só passou o óculos e está totalmente errado isso. Então tem que tomar muito cuidado. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. Muitos foram atendidos, mas não é possível atender a todos sempre. Hermírio, Jussara, Manilza, Sônia Maria Lopes, Elza Ribeiro, José Carlos Pinheiro, Fátima Cruz, Sônia Caetano, Cleide Ribeiro, Mari Nunes e outras tantas mensagens particulares que chegaram aqui pra gente também. Espero que o programa de hoje tenha te ajudado de alguma maneira. Doutor, adoro te receber aqui. Excelente fim de tarde. Volte sempre. Obrigado. Sempre um prazer. Estou sempre à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada. Obrigada a você que escolheu assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário e nos fez companhia e recebeu em troca muita informação. Fiquem com Deus. Bom fim de tarde. Tchau.